Jesus passou por todo o processo. Jesus foi cuspido. Jesus foi humilhado. Jesus foi maltratado. Ele teve sede. E deram vinagre para ele beber. O soldado pegou a lança e transpassou a costela de Jesus. A coroa que estava na cabeça do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores não era a coroa real, não era uma coroa de ouro, mas era uma coroa de espinhos. Os seguidores de Jesus, quando viram ele pregado no madeiro, uns olhavam para o outro com seus corações apertados, angustiados, entristecidos, pensando: será que é o fim? A nossa esperança está ali agora, pregado no madeiro. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa. Um dos soldados olha e diz: tu não é o Cristo? Desce dessa cruz e salva a ti mesmo. Um dos ladrões que estavam ao lado do mestre diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E ele não precisou responder. Até que nós sabemos que um dos ladrões defende o mestre e pede ao Senhor: lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E o que o Senhor responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Muitos dos que estavam ali naquele momento olhavam para Jesus e pensava consigo mesmo: eu sempre acreditei que ele era Jesus, mas agora eu não acredito mais. Agora eu tenho dúvidas. Porque muitos de nós só acreditam que Jesus existe quando as coisas estão favoráveis. Tem muita gente que só quer seguir a Jesus enquanto Jesus está os abençoando. Tem muita gente que só quer servir a Jesus quando as coisas estão dando certo, e aí de repente viram as costas para Ele. Mas se nós mantermos a nossa fidelidade com Ele, em tempo ou fora de tempo, com as coisas dando certo ou dando errado, pode ter certeza que a nossa vitória chegará no tempo determinado por Deus. Quando Jesus dá o último fôlego de vida e entrega ao Pai o seu Espírito, e ele parte, a Bíblia diz que o dia se transformou em noite. A terra se moveu. Os que estavam sepultados saíam de vossas sepulturas e andavam pelas ruas e praças. E algo extraordinário acontece. Mateus capítulo 27, versículo 54. Pode ler. Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele estavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ok. Olha aqui para mim. Os mesmos que levaram Jesus para ser crucificado, os mesmos que zombavam de Jesus, que não acreditavam quem ele realmente era, os mesmos que diziam: se tu és o Cristo, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo.
foram os mesmos que agora. Vindo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Se tivesse alguém perto ali que conhecesse realmente quem Jesus era, corrigia eles na hora, presbítero Adriano. Por que, bispo? Porque quando eles em temor dissessem assim: verdadeiramente este era o Filho, alguém chegaria para eles, Maria Isabela, e diria assim: corrige as vossas palavras. Por quê? Corrijam as vossas palavras. Mas como assim? Corrijam as vossas palavras. Por quê? Porque vocês estão dizendo: este era, mas ele não era, ele ainda. Eu vou dizer para você quem era e não é. Muitos adoravam se muitos adoravam homens que já desceram a sepultura. E hoje pode dizer: Allan Kardec era, não é mais. Muitos podem dizer: Buda era um dos deuses, era e não é mais. Muitos vão propagar e dizer: Padre Inciso era adorado, era, mas não é mais. Mas o nosso Deus, se você for lá na sepultura dele, vocês vão procurar os restos mortais e ele não vai estar mais lá. Por que, bispo? Porque o nosso Deus não apenas era, ele é e sempre será o único, poderoso, justo, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é e sempre será o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso foi propagado: levantai-vos, ó portões eternos, e entrará o Rei da glória. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. Mas quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele não é apenas o Rei da glória, ele é o Pai da eternidade. Ele não é apenas o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Ele não é apenas o Príncipe da paz, ele é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele não é apenas o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele é a pedra que foi rejeitada por muitos, mas agora é reconhecido o seu poderal. Quem é este Rei da glória? Ele não é apenas o Rei da glória, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é apenas Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o Pai das luzes. Ele não é apenas o Pai das luzes, ele é o caminho. Ele não é apenas o caminho. Cadê os adoradores? Ele é a porta estreita. Ele não é apenas a porta estreita, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele não é apenas o caminho, a verdade e a vida, ele é o amor. Ele não é apenas o amor, ele é o nosso Pai, ele é nosso Deus, ele é nosso Senhor. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Ele é o Leão, ele é o
El Shaddai, Ele é Adonai, Ele é Santo dos Santos, Ele está presente aqui. Adore, 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 adore. Olabacanto labacalabra soplevou, uramando e a pau e terra suplicou, urabacanta labra sopleplove sul, uraba recebe a graça dele. Porque se eles propagaram dizendo verdadeiramente este era o Filho de Deus, ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Diácono Ferdinand, ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Pastor Edilson, ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Presbítero Wagner, ao terceiro dia eles tiveram que reconhecer Lourdes Cunha. O que? Quando as mulheres se aproximaram do túmulo e se depararam com o anjo em cima da pedra, e o anjo propaga dizendo: por que procurais dentre os mortos aquele que vive está? Por quê? Porque ele não está mais aqui, ele ressuscitou e fez promessa. Ele se ausentou da terra, mas ele fez promessa. E qual foi a promessa que ele fez aos seus discípulos? Ficai-vos tranquilos, não ficais atribulados, não ficais preocupados, porque da mesma forma que eu vou, um dia eu vou voltar, eu vou vos preparar um lugar, e quando eu preparar este lugar, eu tornarei a vós e vos levarei para mim, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Eu vou concluir. Na mesma proporção que naquela época muita gente não acreditava a missionária Terezinha que ele era Jesus, na mesma proporção missionária Rosinha, que naquela época muita gente não acreditava que ele era Jesus, mas era nítido. Nos dias de hoje não vai ser diferente, porque os centuriões não acreditavam até o dia que viu os sinais acontecer. O Império Romano não acreditava, mas quando viu que ele ressuscitou, tiveram que reconhecer quem ele era. E nos dias de hoje tem muita gente dormindo, tem muita gente que está distraído espiritualmente, tem muita gente que está propagando que Jesus não existe, mas quem viver verá. Vai ter gente que não acredita hoje, mas quando ele aparecer nas nuvens, não abrir e fechar de olhos, e os mortos ressuscitarem primeiro, uns para o sofrimento eterno, outros para a alegria eterna, aí vai ter muita gente que vai dizer: ai de mim, que não acreditei nas sagradas escrituras, ai de mim que se desviei do caminho do Senhor, ai de mim que virei as costas para Deus. Haverá choro e ranger de dentes sobre a terra, haverá lamentações sobre a terra, dias tribulosos virão sobre a terra como nunca se houve antes. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. É tempo de despertamento espiritual, é tempo de santificação, é tempo de se erguermos, é tempo de se levantarmos, é tempo de prosseguirmos, é tempo de confiarmos em Deus e na sua justiça, é tempo de servir a Deus em espírito e em verdade, é tempo de dar ouvido à sua palavra, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, as suas ordenanças e as suas leis. É tempo de se afastar do pecado, é tempo de se afastar do mundanismo, é tempo de se aproximar dele, é tempo de adorar a ele, é tempo de servir a ele, é tempo de buscar a ele, é tempo de consagrar a ele, é tempo de santificar a ele, é tempo de sermos fiéis a ele.